O Santos venceu o Mirassol por 3-2 na noite deste sábado, assumiu a liderança da Série B, faltando 7 rodadas, abriu 2 pontos para o Novo Horizontino, 6 para o Mirassol e, mais importante do que tudo isso, 8 pontos para os primeiros times fora do G4, que são Ceará e América Mineiro. Restando 7 rodadas, embora o Santos faça as contas, o próprio Carille faça as contas, de que o Peixe ainda precisa de 8 pontos nesses 21 que tem a disputar, na minha modesta opinião, a menos que ocorra uma catástrofe, uma hecatombe, o Santos, com a vitória de ontem, graças a Deus, subiu e o inferno, que é esta Série B, está acabando. Nós teríamos alguns motivos para chegar aqui felizes, contentes, pintando o arco-íris, felizes da vida, mas eu quero falar com vocês sobre algo muito triste e até um pouco grave que aconteceu minutos depois da partida do Santos contra o Mirassol, que é a coletiva, né? Duas respostas um pouco inacreditáveis do Fábio Carille e do Juliano envolvendo o Miguelito, que nem estava na Vila Belmiro ontem, sequer estava à disposição, porque a joia boliviana está deitando o cabelo com a sua seleção, já que no Santos ele não pode jogar. E ontem aconteceu algo estranho, porque o Miguelito virou assunto mais uma vez. Claro, depois do golaço que ele marcou contra a Colômbia, o garoto virou o assunto da coletiva de imprensa. E algumas coisas que aconteceram me deixaram abismados. Uma falta de ética, eu acho que a palavra é essa, é antiética, e também um comportamento inadequado, eu pelo menos julgo inadequado, de Fábio Carille com repórteres jovens, que, aliás, segundo consta, são inclusive mais jovens do que eu. Então vamos falar sobre isso a partir de agora. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira. Antes da gente entrar no assunto do vídeo mesmo, né, na análise do vídeo, eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal se não estiver inscrito. Ativa o sininho aí para você saber quando tem vídeo novo, quando começam as nossas lives, por exemplo. Aliás, agradecendo do fundo do coração pela enorme audiência na live de ontem, quase 200 pessoas nos acompanhando, mais de 20 inscritos de uma vez só, muito engajamento, muito bacana, que bom que o nosso canal está crescendo cada vez mais. Então, não esqueça da sua inscrição, do sininho, deixar o seu like, comentar, compartilhar o nosso conteúdo e se na tela do seu dispositivo, na parte dos comentários, arrasta a tela aí para o lado esquerdo. Apareceu a opção Hyper Vídeo, entrega os pontos que você tem, é uma nova ferramenta do YouTube e quando você hypa o vídeo, o YouTube impulsiona a entrega do nosso conteúdo, tá certo? Então vamos lá. O Santos ganha por 3-2 no gol salvador do Luan Pérez e Fábio Carille vai para a coletiva com seu fiel escudeiro Juliano. Juliano que conhece o Carille de longa data. O Carille foi questionado sobre muitas questões, já adiantou que dificilmente nós veremos Jair, Sherman e Souza contra a Chapecoense, né? O Gil está suspenso, o Escobar também, mas o Carille está com esse papo aí de que precisa de uma zaga experiente, porque o jogo contra a Chapecoense vai ser muito difícil, mas esse nem é o assunto do vídeo, na verdade só mostra como o Fábio Carille tem muita resistência em escalar a molecada para jogar, mesmo na situação confortável que o Santos se encontra, a 8 pontos que precisa para nos 21 que restam, eu acho até que com 62 pontos dá para subir, mas enfim, isso fica para outro vídeo. Em 2 momentos da coletiva, Fábio Carille foi questionado sobre Miguelito. Primeiro, pelo Giovanni Afonso, do Varanda Futebol Debate, um jovem repórter aí da nova geração, e o Carille acabou ignorando o rapaz num tom um pouco sarcástico, né? Que eu acho muito engraçado, porque depois, quando o Carille é novamente questionado por um senhor, né, o Wagner Frederico, não sei quantos anos ele tem, mas ele tem um canal aqui no YouTube, ele tem idade para ser meu pai, deve ter uns seus 50 anos por aí. Quando é um senhor maduro, com anos de estrada, o Carille respondeu. Quando foi o moleque de 20 e poucos anos, o Carille respondeu ali naquele tom dele. Mas tem uma coisa mais grave aí, né? Eu vou reagir com vocês aqui em tempo real, eu vou pôr a coletiva para a gente acompanhar, mas tem uma coisa mais grave, que é o Juliano virando comentarista do desempenho alheio. Eu acho isso antiético. O Juliano, que aliás as pessoas dizem que é um jogador que extracampo é uma pessoa acima do normal, muito inteligente, muito culto, boa praça, mas eu acho que o Juliano pisou feio na bola, né? Se eu sou companheiro de alguém de profissão, um colega meu jornalista, que eu sou jornalista para quem não sabe, eu não tenho que comentar sobre o desempenho, a atuação da pessoa, eu tenho que falar, olha, não me sinto à vontade para comentar
o desempenho de outro jornalista, de outro repórter. Eu não sou sommelier de reportagem. Então, acho que o Juliano pisou na bola. Mas para quem não viu, vamos então a 2 trechos da coletiva do Santos. Eu vou colocar aqui primeiro, deixa eu botar aqui na tela para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu tirar o banner aqui e eu vou pôr em tela cheia, tá? O primeiro momento foi aos 14h23, que é quando começa a resposta do garoto. Opa, merchan não, desculpa aí, né? Porque a Betfair não está pagando nada para o canal, mas enfim, mas se quiser pagar, pode pagar. Então vamos lá. Montana primeiro do Clodoter. Para vocês verem. Carilli, Juliano aqui, boa noite. Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Carilli, a pergunta sobre o Miguelito é inevitável. Eu queria que você tentasse explicar, como explicar para o torcedor santista e até para um torcedor no geral, que um jogador que faz 3 gols seguidos em partidas de eliminatória no Santos não é aproveitado e joga mais o sub-20 do que no time profissional. Como explicar que esse jogador que já tem 20 anos de idade recebeu apenas 60 minutos nesta temporada em posições como a armação e a ponta direita, principalmente, que não tem jogadores que conseguem se fixar? Como explicar o que falta para esse jogador para ele receber oportunidades no seu time? E para o Juliano, que é um jogador da posição, é um meia mais experiente, como é o Miguelito no dia a dia? O que você acha que está faltando para esse garoto para ele repetir as atuações na Bolívia aqui no Santos Futebol Clube? Pausa. Primeiro, importante dizer que a pergunta do Giovanni é perfeita, né? Porque é exatamente isso. Ele usou o português mais claro possível para todo mundo entender sobre o que ele estava falando. Como explicar que um garoto de 20 anos que tem 3 gols na eliminatória, só para quem não sabe, o Miguelito tem o mesmo número de gols do que um tal de Lionel Messi. Vocês já ouviram falar nesse cara? Vocês sabem quem é? Pois é. O Miguelito tem mais gols do que o Vinícius Júnior na eliminatória. O Vinícius Júnior deve ganhar a bola de ouro. Então, como explicar para o torcedor que este garoto, que está arrebentando nas eliminatórias, não consegue jogar no lugar do Nacho La Quintana? Como que este jogador que enfrenta jogadores do Real Madrid, do Barcelona, do Liverpool, de times de todas as partes do planeta, valendo vaga na Copa do Mundo, não pode jogar contra o Brusque, contra o Amazonas, contra o CRB, contra o Vila Nova, contra a Chapecoense, contra o Ituano? Então a pergunta do Giovanni é perfeita. Reparem no que o Carilli vai dizer para o garoto. Pode ficar tranquilo que ele vai ter mais minutos, tá? Quando ele voltando, vai ter mais minutos. Pode ficar tranquilo que quando ele voltar, ele vai ter mais minutos. Um tom sarcástico, um tom que não é cabido, né? Porque ninguém acredita mais em você, Fábio Carilli. Você disse que ficou surpreso ao descobrir que o Miguel jogava pela ponta direita. Mentira sua. Você disse que conversou com o garoto e que ele prefere jogar na ponta esquerda e foi desmentido pelo staff do jogador. Outra mentira sua. E quando você é questionado por um jovem que está começando a sua carreira, você responde nesse tom: pode ficar tranquilo. Mas aí o problema começa, que é a resposta do Juliano. Acho que o treinador já respondeu, né, a pergunta. Eu peguei pouco ele, na verdade, nos treinamentos. Ele é um jovem com muito talento, uma perna esquerda excepcional, falta um pouquinho de intensidade. Eu acho que uma questão também mental de preparação, porque o que ele consegue fazer no sub-20, o que ele consegue fazer na Bolívia, nos treinamentos, ele não consegue fazer no nosso treinamento. Então, claro que quem escolhe é sempre o treinador, mas nós, como jogadores, a gente também tem que ser realista, tem que falar a verdade. Ele é um grande jogador, ele vai ser um grande camisa 10 aqui no Santos, mas ele ainda não está preparado para isso. Então, eu acho que ele está fazendo grandes atuações na seleção e merece, porque ele está se dedicando para isso. Quando ele voltar, eu espero que ele tenha a mesma performance que ele está tendo na seleção aqui conosco. Bom, eu quero saber se em algum momento o Miguelito vai ser chamado para comentar o desempenho do Juliano. Porque é muito fácil um jogador consagrado, vitorioso, já na parte final da sua carreira, tacar pedra num garoto que está começando a sua trajetória, né? É muito fácil isso. Eu sei que o Juliano não me parece que fez na sacanagem. Ele foi perguntado pelo Giovanni: o que você acha do Miguelito nos treinos? Mas ele poderia falar: olha, eu não sou comentarista de desempenho alheio. É curioso, porque o Miguel joga também na mesma posição do Juliano. Aí o Juliano vem, dá uma martelada no moleque em público. Será que isso daí não bate meio mal no vestiário? Ou ninguém vai se importar? Porque, afinal de contas, ninguém liga para o Miguelito e o Juliano é o parça do treinador, né?
Então, muito mal essa declaração do Juliano e o Carille concordando com tudo, né? E, aliás, quem é o Juliano para falar de intensidade? E o Carille concordando, né? O Miguel não tem intensidade, mas o Juliano tem. O Juliano que desaparece nos segundos tempos. Olha, eu não estou dizendo que o Juliano é um pereba, tá? Ele é o jogador, tecnicamente falando, talvez seja o melhor do Santos com sobra. Estou falando de refino técnico. Ontem fez um baita de um golaço. É muito bom. Se não fossem as lesões, poderia ter entregue muito mais para o Santos. O Santos com o Juliano tem um desempenho e sem o Juliano esse desempenho cai. Então, eu não estou botando em xeque a qualidade do Juliano, mas a declaração dele foi muito mal. O Miguel não tem intensidade, mas o Juliano tem. O Patrick tem intensidade, gente, pelo amor de Deus, né? Por exemplo, o Furt tem intensidade, agora estamos falando de outra posição. Mas vocês entendem o que eu estou falando? Então, muito mal essa declaração. O Juliano poderia ter tirado dele da reta e falado, olha, o Miguel, o professor que decide quando ele vai jogar. Afinal, eu sou o jogador, quem escala é o Carille, não sou eu. Então, isso foi muito ruim. E mais adiante, aos 19h33, deixa eu colocar aqui de novo, espero que não entre outro merchan de uma empresa que não paga o canal, mas se quiser pagar, pode pagar. Vem o Wagner Frederico, ó, mais um merchan, pelo amor de Deus. Espera aí, tira, sai daqui, merchan. O Canva não paga a gente. Vem o Wagner Frederico, que tem um canal aqui, um baita de um canal, ele volta ao assunto Miguelito. E percebam como agora o Carille responde. Pro moleque, ele falou, não, pode ficar tranquilo, esnobando da pergunta do rapaz. Agora vem um jornalista maduro, casca grossa, e ele refaz a pergunta para o Carille. Vamos ouvir. Bem, parabéns para a vitória para os dois. Carille, desculpa insistir na situação do Miguelito. O Juliano acabou, você não quis falar sobre isso, o Juliano acabou dando aí os argumentos dele, né, o que ele vê como jogador, como companheiro, da falta de intensidade. Miguelito é um jogador de 20 anos, né? É difícil a gente imaginar um jogador que não tenha tanta... É claro, a gente não vê treino, não dá para fazer uma análise mais completa, mas é difícil a gente analisar um jogador que não tem intensidade e está fazendo o que ele está fazendo numa competição como eliminatória de Copa do Mundo, né? E sendo protagonista, titular e protagonista. Ele foi eleito de novo na seleção da rodada pela terceira vez, nessa 11ª rodada. Tem algo a mais? Tem algo fora extracampo, disciplinar? Você conversa com o Miguelito, né? Porque talento a gente já viu que ele tem, né? Você conversa com ele, ele tem menos intensidade do que jogadores, por exemplo, como Patrick e Serginho, que são basicamente da mesma posição, são meio-campistas também. Jogador de base não precisa também do apoio, da confiança do técnico. O técnico não tem que dar mais segurança. Talvez não esteja faltando isso para o Miguelito. Para o Juliano, eu queria que você falasse da sua condição física atual. Bom, e daí o Wagner vai perguntar do físico do Juliano, porque o Juliano, graças a Deus, agora está engrenando uma sequência de jogos, né? Então eu vou só pular aqui, o Carille começa a responder. Vamos lá. Começa a temporada com alguns problemas físicos, né? Então vamos ouvir o que o Carille fala agora, que ele é questionado por um repórter que tem bastante tempo de estrada. Vamos ver se ele vai debochar do repórter. A minha resposta foi curta para o Giovanni, porque eu já falei sobre isso, né? Aí fica repetitivo e muitas vezes fica uma entrevista chata. As 3 ou 4 vezes que eu coloquei o Miguelito, a resposta dele não foi legal e ele concorda com isso. Pausa. Aqui já está tudo errado, né? Já está tudo errado. Chato, Carille. Chato é toda vez você preterir a base. Não é as perguntas sobre a base. Chato é toda corda, toda bola dividida. Quem paga o pato é a molecada. É o Jair ter saído do time ontem sem nenhum motivo. O Luan Pérez fez uma baita de uma partida e salvou o Santos? Sim. Mas por que o Jair saiu do time? Não tem motivo. Por que contra a Chapecoense você está inventando essa desculpa de que precisa de experiência? Bota os meninos para jogar. Isso que é chato. Chato é você ficar inventando. Não, porque ele falou nessa mesma coletiva que ele se preocupa com o Souza por causa de bola aérea. Mas o Rainer entrou ontem. O Rainer tem 2 metros de altura ou não? Acho que não, né? O Rodrigo Ferreira tem 2 metros de altura ou não? Não. Talvez o Souza, inclusive, seja maior de estatura do que o Rainer. Chato são essas desculpas esfarrapadas. E aí você fala, a resposta do Miguel não foi boa. Contra o CRB, quando ele entrou, ele botou o seu amiguinho William Bigode na cara do gol,
o Pedrinho na cara do gol, 2 pifadas, eles perderam o gol. Isso é resposta ruim que você acha? Então, chato é esses seus argumentos inacreditáveis. Mas vamos adiante aqui. Penso que a Série A é mais fácil do que a Série B para garotos. Não, aí eu quero estar com vontade de me tacar daqui de cima de onde eu moro. A Série A é mais fácil do que a Série B. Chato é esse tipo de argumento, Carille. Então você quer me dizer que é melhor você testar o Miguelito, o Souza, o Sherman, o Jair contra o Botafogo, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, do que contra o Brusque, o Amazonas e o Vila Nova? Tenha santa paciência, Carille. Tenha santa paciência, né? Era para o Santos estar fazendo teste com essa molecada para ver no ano que vem se eles têm condição ou não. E não botar eles na fogueira contra o Palmeiras, que ganha título todo ano, contra o Botafogo, que é uma máquina de moer gente. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Penso que é mais fácil, é mais pegado, é um jogo mais enroscado. Tem essa preocupação com o Souza também, de jogo de bola aérea, de bola de briga, né? Tenho acompanhado o Miguelito bastante, até teve um jogo na Vila que você estava ali, eu estava lá em cima, assisti contra o Cuiabá pela televisão, agora o último jogo dele que ele participou, assisti contra o Palmeiras, Brasileiro Sub-20, fui em muitos jogos na Vila, muitos jogos no CT ali contra Grêmio, Fluminense, Flamengo, estou sempre nos jogos do Sub-20 e Sub-17. O que o Juliano falou, a gente vê um talento muito grande, mas está tendo alguma dificuldade aqui na Série B, com o João Schmidt, com o Pituca, com o Alisson pegando no calcanhar dele. No Sub-20 nosso, ele joga como um 10, na seleção tem jogado pelo lado, assistiu o jogo contra, não o último agora, o penúltimo da seleção, não lembro quem. Chega, já tá bom de Carille, né? Já perdi a paciência. Porque ele está se contradizendo. Ele está dizendo que... Porque ele disse que era novidade o Miguelito na ponta direita, mas nessa resposta ele falou que ele acompanha o Miguelito jogar toda hora. Então, assim, já deu, né? Já deu de Fábio Carille, já deu dessa coletiva. Eu acho lamentável. Né? Porque não tem mais argumento. Mas a Bolívia não é parâmetro, ele só joga na Bolívia porque a seleção é ruim, por isso que ele está sendo convocado. Não é verdade. Até porque, se esse argumento for verdadeiro, a gente pode aplicar a ruindade da Bolívia para dizer como ele está se destacando. Ou vocês acham que é fácil, jogando num time tão fraco como é o da Bolívia, ter 3 gols na eliminatória? Botar os jogos debaixo do braço, quer dizer, ter o mesmo número de gols do Messi. Um tal de Messi aí. Então, assim, né? Chega. Muito mal, desastrosa, inacreditável o que aconteceu nessa coletiva. O Miguelito sendo desrespeitado ao vivo, em público. Coitado do garoto que nem está aí para se defender. E para encerrar esse vídeo, eu só pergunto se em algum dia o Miguelito vai poder comentar sobre o desempenho de outros jogadores que estão aquém do desempenho. Será que o Miguelito vai aparecer em alguma coletiva para comentar sobre o Rainer? Isso é sacanagem o que fizeram com o garoto. Tacaram pedra no rapaz, que toda hora tem uma desculpa esfarrapada. Ele serve para jogar na Bolívia, pode botar a Bolívia na Copa do Mundo, mas ele não pode jogar contra adversários da Série B. É inacreditável, é uma falta de respeito e o Miguelito não merecia passar por isso. Pode ser que não vire nada, nem acho que é o maior jogador da história que o Santos vai ter, mas eu duvido que ele seja pior que Nátio La Quintana. E a sua opinião, qual é? Diga aí nos comentários, o resto você já sabe. Like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe o nosso conteúdo e deixe a sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.